Eu bato um papo com o Dr. Nabil Goraieb sobre o coração do homem e da mulher. Os sintomas são iguais tanto para o homem quanto para a mulher? É uma pergunta interessante essa, porque na verdade o sintoma é de cada cultura. Eu falo isso porque quando eu fazia faculdade eu aprendi que eu trabalhava em maternidade. Todo médico que nos anos 60, 70 treinava plantões só de maternidade. A gente era o único plantão que tinha, que a gente aprendia a fazer parto e cesariana. E eu aprendia porque o meu chefe de plantão era uma médica, a doutora Ilva Venturelli, de saudosa memória. Ela fala: doutor Nabil, se chegar uma japonesa, toma cuidado. Eu falei: mas por quê? Porque ela vai dar a luz do quarto, ela não dá um pio, ela não fala nada, ela é quietinha. Agora, se chegar uma patrícia tua ou uma portuguesa, sai de perto, que elas começam xingando o marido e terminam xingando todo mundo na hora da dor do parto. Porque a gente fazia parto normal, deixava, às vezes durava 12 horas de trabalho de parto, era uma coisa muito dura, muito perigosa. Então, a gente aprende que as dores, os sintomas são muito culturais, mas dentro da cultura de cada país existem as mulheres e existem os homens. Realmente, o homem não gosta muito de ir no médico, então ele fica segurando, às vezes passando mal. Ele tem problema de próstata. Quem denuncia o câncer de próstata do homem é a mulher dele ou a parceira dele, porque ele fica levantando de noite, acorda ela, ela fica já nervosa para ir no banheiro. Então, as mulheres, elas são muito mais de indicar sintomas. Agora, os sintomas que elas contam de doenças cardíacas são muito, vamos dizer assim, muito mais ricos de coisas juntas, né? Ela não é muito focada só uma dor no peito, não. Eu tenho dor no peito, mas eu fico nervosa, eu vou falando, quer dizer, elas têm um contexto maior. Mas não são sintomas muito claros e confunde a gente muitas vezes, porque ela vem com tanta riqueza de sintomas que a gente acaba às vezes até misturando. Então é importante o médico ter experiência de atender uma mulher que está tendo um sintoma de dor no peito, porque muitas vezes ela confunde às vezes dores de outras causas com dor do coração e elas entram em pânico. Então, falando em pânico, na síndrome do pânico, quando há aquela descarga tão grande de adrenalina, tudo isso, afeta de alguma maneira o coração ou não tem nada a ver? Toda descarga de adrenalina vai ter o efeito cardiológico, sempre. Porque a adrenalina é um hormônio que ele estimula tudo, então ele é instantâneo, primeira coisa. Tomou uma brecada, uma buzinada nas tuas costas, na mesma hora você... O que aconteceu? O teu coração acelerou, você ficou pálido e a pressão subiu. Isso dura 2, 3 minutos e acaba. O doente que tem a síndrome do pânico parece que não acaba nunca mais isso. Ele tem medo de sair em público, ele tem medo de elevador, tem medo de ficar preso no trânsito, começa a ficar desesperado, é capaz de sair do carro e largar o carro lá e sair daquela... Sim, mas ele não pode ter um infarto, é isso que eu quero dizer. Pode ter, porque a adrenalina está no sangue dele. Então ele pode somar problemas. E a atitude de ansiedade que ele tem, de insegurança que ele tem, isso está descrito. Nós estamos fazendo uma pesquisa que terminou agora esse ano sobre torcedores da Copa do Mundo. É um trabalho internacional que eu vou apresentar em Londres em agosto. Eu sou o único brasileiro que vai fazer essa apresentação em Londres sobre o coração do torcedor. Então o torcedor... ele tem emoções no jogo e acaba tendo infarto no jogo. E tudo começou quando nós descobrimos que as grandes tragédias mundiais que dão emoções causam mais infarto do que outra coisa. Por exemplo, no furacão Katrina em Nova Orleans, em New Orleans, teve mais gente que teve infarto e crise de pressão alta do que morreu pelo furacão. Nossa. Nas guerras do Oriente Médio, no Líbano, na Arábia Saudita, no Kuwait, teve mais gente que parou no hospital por conta do infarto do que das bombas. E eu sei porque meus parentes são libaneses, eles me contavam que quando eles escutavam a bomba caindo, faz um assobio horrível. E eles ficavam torcendo para a bomba explodir. Porque se explodiu, não caiu neles. Olha que desastre de psicológico que tem a pessoa. Então, as emoções muito fortes.
as situações de estresse, de ansiedade muito alto, dão problemas cardíacos e tem um nome, inclusive, o nome em inglês, que é Heartbreak Syndrome, a síndrome do coração partido, da desgraça, das situações. Os psicólogos sabem a classificação de emoções. A que mais dá problema é a morte de um ente querido. Sim. Em segundo lugar, a perda de emprego. Em terceiro lugar, situações emocionais que cada um reage de um jeito, mas em geral as pessoas entram numa situação grave e aí podem infartar nessa hora. Bom, mas aí, para que as pessoas não entrem em pânico em relação a isso, o que a pessoa poderia estar fazendo? Olha, eu tenho um exemplo pessoal. Eu fiquei viúvo com 48 anos e minha mulher morreu de câncer de pâncreas com 45 anos. Primeiro, é uma perda horrível, a gente nunca quer que aconteça, mas muito rápida. O problema é que eu decidi não ir para o psiquiatra nem para o psicólogo depois disso. Então, o que eu fui fazer? Fui trabalhar, fui procurar alguma coisa para passar o tempo de uma maneira honesta e que me dê resultado. Então, fiz tudo o que eu tinha que fazer na parte, vamos dizer assim, medicina. Comecei a escrever 4 livros, comecei a fazer doutorado, pós-doutorado, fiz tudo o que tinha que fazer para não ter que passar depressão. Então a gente tem que achar um caminho. Ou você pode ser uma pessoa que goste de fazer algum trabalho manual, artista plástico, ou você tem um grupo de amigos. E eu tive que arrumar grupo de amigos, porque o viúvo é um problema, né? Os amigos desaparecem. Eu não sei porquê. Os casais que frequentam a casa da gente somem. A mulher, porque ela fica preocupada que eu como viúvo, posso levar o marido dela para as baladas, e eles acham que eu vou levar a mulher dele para as baladas. Então, realmente, você fica viúvo e sem amigos, que é uma situação estressante e grave. Então, a gente tem que achar um caminho. E o caminho é ou exercício físico, ou a leitura, ou alguma atividade para fazer, ou se enfiar no trabalho. Que te dê prazer e que te dê um sentido novo para a vida. E que você consiga exatamente pegar um caminho, porque senão realmente você vai virar um doente, vai parecer um daqueles que andam aí, o zumbi andando pelas ruas. Dica final para o nosso telespectador. Bom, tudo tem solução. Tudo. É verdade. Então você comece pelo mais fácil. Atividade física, distração e férias não é um problema trabalhista, não. É um problema emocional importante. Tire férias. Mas é para desligar o celular também, viu? Para sair, para relaxar. Muito obrigada, foi muito legal. Obrigado. Obrigada. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo.